E aqui dia 19, domingo. Antes de eu prosseguir, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se está tudo certinho. Tá tudo certinho ainda, ok. Temos já algumas alguns comentários já, inclusive alguns sobre a Organização Mundial de Saúde. Quando eu concluir aqui, eu vou retomá-los. E de fato, nós vamos dar uma verificada nisso também. Os aspectos maléficos ali de Sol com Netuno, por exemplo, são correspondentes a isso, né? Mercúrio com Saturno também correspondem aos problemas de saúde que estão alarmando, né? Depois de termos passado esses 2 anos com muitas restrições necessárias por causa da pandemia de Covid-19, temos aí a ameaça de aumento do número de casos de Covid, temos a ameaça do vírus, a varíola do macaco também, que tem, não chega a ter um status de pandemia, mas já está, mas é uma epidemia em alguns países. Então, assim, são coisas preocupantes. E sabendo que nós temos um mundo globalizado, em que a transferência de mercadorias e de pessoas é muito fácil, a gente precisa sempre estar muito atento, né? De fato, como estamos falando aqui de Lua, que ingressou em Peixe, vai tocar Netuno, que está vivendo ali, passando por uma quadratura com o Sol. Esse dia, os dias já citados na semana anterior, de Mercúrio em quadratura com Saturno, né, de Vênus em quadratura com Saturno, são dias que coletivamente podem ser dias debilitantes, né? O Sol em trígono com Saturno pode ainda oferecer alguma resistência, porém, quando a Lua entrando em Peixes ali no domingo, dia 19, né, um pouquinho antes do dia 19, ela já teria ingressado. A Lua entrando em Peixes vai tocar Netuno. Netuno está muito associado a epidemias, está muito associado à difusão sem fronteiras de malefícios. A gente vai verificar isso, mas em princípio temos domingo e segunda-feira como pontos de maior vulnerabilidade. Algumas notícias podem girar em torno desses pontos ligados à área de saúde coletiva e de saneamento. De fato, tivemos também há poucos dias, hoje dia 29, enquanto a gente está conversando aqui ao vivo, mas há poucos dias, anteontem, houve uma inundação terrível no Recife, tá? Uma coisa terrível. Até o momento, cerca de 50 pessoas já foram encontradas mortas, né? Então, aquelas previsões que desde 2021 eu tenho feito sobre o descontrole total nas regiões vulneráveis a excesso de água e a falta de água estão, infelizmente, com todo pesar, se cumprindo, né? Então aqui no dia 20, segunda-feira, a Lua toca Netuno, que é um dia assim, está fazendo quadratura com o Sol, tocando Netuno. É um dia de bastante confusão mental, às vezes de alguns esquecimentos, desperdícios, e temos aquele probleminha já citado ali de contaminações, dia 19 e 20, sobretudo dia 20, né? De aumento de casos de contaminações de diversas doenças diferentes, né? Vênus já ultrapassou aquela quadratura de Saturno, ainda está vigente, ainda temos aquelas situações difíceis envolvendo casais que estavam em situações precárias, e a dificuldade de formalização de laços bem formados entre pessoas que estão ainda se conhecendo. São a questão de alguns dias, mais uns 2 dias, isso aqui já começa a dissipar com mais clareza. O Sol está no último dia de Gêmeos, aqui passando em Gêmeos, o último dia, que é o dia 20 de junho. Mais um diazinho ele já vai ingressar em Câncer, vai modificar a tonalidade. E Mercúrio, o máximo que está acontecendo aqui é que ele está fazendo um excelente aspecto. Aliás, desde o domingo também, desde o domingo, dia 19, e segunda-feira, dia 20, ele está formando um excelente aspecto, que é um sextil aqui com Júpiter, que é um ponto em que vamos ter uma harmonia entre a mente inferior, Mercúrio, e a mente superior, Júpiter, né? A mente intuitiva, as grandes verdades, as coisas que a gente adquire por experiência ou por sabedoria, né? Por sabedoria de guru, sabedoria popular. E o Mercúrio, que é o intelecto mais rasteiro, mais próximo da gente, né? Que é feito para resolver coisas cotidianas ou para entender coisas cotidianas, como às vezes uma figura de linguagem, uma pequena figura de linguagem, como uma gíria, são coisas mercuriais.
e eles estão em harmonia. É como se a gente tivesse ali com uma facilidade muito maior para traduzir coisas que são do reino, da intelectualidade, da vida acadêmica, etc., para o popular, para as pessoas mais comuns que não tiveram oportunidades, não tiveram acesso. Então é um dia ali muito bom educacionalmente falando, né? Segunda-feira, dia 20. E dia 21 também, ainda estamos com esse bom aspecto. A Lua, no entanto, o Sol ingressou em Câncer, estamos ainda no meio de uma Lua minguante, né? Ela está no quarto minguante ali. Ela tem conjunção com Júpiter e com bom aspecto com Mercúrio. Essa descrição dada ali para os dias 19 e 20 se multiplica por 10. Há um entusiasmo, há uma possibilidade de saída, uma luz no fim do túnel. Por outro lado, tudo aquilo que é complicado, que está mal feito, que está mais ou menos, que está bagunçado, também se multiplica e se espalha para tudo quanto é lado. O esforço de organização costuma ser muito maior, mas o esforço de assimilação é tranquilo, é muito fácil. A gente assimila conceitos com muito mais facilidade. É um dia excelente também para pessoas que estão planejando viajar, entrar em contatos com culturas muito diferentes umas das outras, né? Mesmo dentro do próprio país, mas culturas diferentes. Fazer algum tipo de estudo que possa vir a alargar seus horizontes, né? Às vezes um estudo filosófico, outras vezes vai ler um livro que ainda não tinha sido lido, que foi recomendado por alguém que a pessoa admira durante uma fase como essa, mas também é um dia muito bom para tomar iniciativas de aprendizado, né? Vou sair da inércia intelectual, estou emburrecendo, faz 5 minutos que eu não leio, vou ler uma pilha de livros agora, né? É um momento de tomar uma iniciativa para melhorar essas condições e ter assunto com o qual o indivíduo possa debater, e debater mesmo que amistosamente, mas possa mostrar o quanto sabe. Aliás, é um dia bom para mostrar o quanto se sabe sobre determinado assunto. Então aí está o dia 21, que é terça-feira, inclusive dia 21 de junho vai ser ali o início do inverno, né? É o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. O dia de São João é dia 24, o solstício de inverno aqui no hemisfério sul é o prenúncio do dia de São João, né? Que, gente, é muito interessante a gente saber isso. Em locais como a igreja, a Basílica de San Miniato al Monte, na Itália, em Florença, e também o Batistério San Giovanni, também em Florença, que fica logo em frente à Catedral Santa Maria dei Fiori. Eles têm um zodíaco, né? E nesses dois lugares temos zodíacos feitos de mármore no piso, né? E a posição do signo de Câncer fica exatamente no ponto em que, na época, né, tem uma diferença hoje por causa da precessão dos equinócios, mas na época era exatamente o ponto em que, quando o Sol chegava no solstício, a luz do Sol passava por um óculo, que é um orifício que tem na parede, né, na parede da igreja, e atravessa aquilo ali, cai exatamente em cima do signo de Câncer. É um ponto de renovação, é um ponto de batismo, é um ponto de conexão com as raízes, com uma determinada tradição. E é muito interessante a gente ver que esse solstício vai cair com uma lua conjunção Júpiter. Júpiter, que é o planeta que está exaltado em Câncer. O Sol ali em Câncer, sendo regido pela lua, que está conjunta a Júpiter. É muito significativo. Temos ali uma data, o 21 de junho e 22 de junho, em que entusiasmos do ponto de vista filosófico, religiosos, de ações de resgate de tradições sem o massacre de tradições de terceiros, ou ainda a denúncia de massacres de tradições alheias, né, de tradições de terceiros, a valorização muito grande das tradições fica ali sempre muito evidente. Então temos um solstício todo especial por causa dessas inter-relações de regências e de dignidades planetárias. A Lua também está fazendo um bom aspecto com o Mercúrio, então é um ótimo dia de divulgação, né? Temos um fim do mês de junho realmente muito promissor com esses fatores, mesmo com essas quadraturas aqui. Na maioria das vezes os aspectos aqui estão muito favoráveis. Reparem que Vênus e Plutão estão em bom aspecto, estão em trígono. É outra fase aqui em que a gente pode compensar perdas com ganhos, né, de ter ganhos e perdas em proporções em que os ganhos superem as perdas durante uma fase como essa. E é uma fase em que, em termos de relacionamentos, os concertos, o vir à tona de coisas que estavam varridas para debaixo do tapete, as saídas
que a gente encontra para, não exatamente assim, vou perdoar o coitado, né? Mas trazer coisas que fortaleçam o afeto, né, com base em reconstruções, em adaptações, em transformações comportamentais, fica muito favorecido durante um dia como esse. Então, que solstício teremos, né? A quarta-feira, dia 22 de junho, o Sol já está um pouquinho mais avançado em Câncer, vai fazendo uma quadratura, já vai começar a formar ao longo do resto da semana a quadratura Sol-Júpiter, que é exagerada pra caramba, né? É assim, a pessoa não tem noção de espaço, não tem noção de hora, não tem noção de lugar, né? Nem de com quem, né? Com quem vem a lidar, né? Então, às vezes, as pessoas colocam aquilo que estão pensando meio sem tato durante uma fase como essa. Outras vezes, são aqueles parentes que resolvem ir na nossa casa sem avisar. Né? Aí, às vezes, você está tendo que trabalhar, tendo que fazer alguma coisa mais séria. Aí, os parentes vão lá comemorar alguma coisa e você não dá para fazer e tal. Fica aquele desconforto. Felizmente, é uma quarta-feira, né? Pelo menos a maioria das pessoas está trabalhando. Então, tem um número aqui nem menos grandioso de situações sem noção, né? O Mercúrio aqui continua sem formar aspectos, né? Não está formando aspectos. Vênus está para sair de Touro, do seu domicílio, e entrar em Gêmeos. A Vênus, quando entra em Gêmeos, aliás, deixa eu ver se ela vai entrar no dia 22 mesmo. Vamos ver aqui, vamos conferir. Às 22 horas, na região aqui do horário de Brasília, Vênus já entra em Gêmeos, né? Deixa eu voltar aqui para 12 horas, voltei. Vênus nesse dia, então, vai ingressar em Gêmeos. Gêmeos não é um signo ruim para a passagem de Vênus, não. É um signo de elemento ar. E Vênus rege um signo de elemento ar, que é Libra. Portanto, ali Vênus não fica assim, totalmente desconfortável. Tem uma certa afinidade por elemento. A questão é que quando Vênus ingressa em Gêmeos, como vai acontecer no dia 22 de junho, quarta-feira, é que o que se favorece ali é uma intelectualização dos afetos e dos gostos. É um refinamento dos prazeres por vias intelectuais. Algumas pessoas que estão muito indecisas com seus relacionamentos ou com as pessoas que têm em vista, às vezes não conseguem fixar, assim, não, é com você que eu vou ficar, não, que eu tenho mais outras 3 pessoas em vista, não sei ainda se eu vou ficar, porque todas elas são muito interessantes. Claro que eu estou usando uma caricatura didática da coisa. Não é só porque você tem Vênus em Gêmeos que você vai ficar assim o tempo todo. Mas durante uma fase como essa, a atmosfera mental estimula justamente quem está nessa situação. Né? Agora, é muito importante, mister, que nas relações humanas, nos contratos, nos acordos, nas alianças e nos apaziguamentos, haja ali o oferecimento de um quitute intelectual, digamos assim. Né? Vênus é o planeta do quitute, daquela coisa gostosinha que você saboreia. E Gêmeos é o signo ligado ali ao aproveitamento da linguagem, da multiplicação dos interesses. Então, um quitute intelectual com uma certa variação, né? Aquela palhinha importante que alguém dá e fala algo significativo, né? Uma piada, uma coisa agradável, pode fazer toda a diferença, tanto numa paquera, né? Numa ficação, quanto numa negociação. Pode ser um período muito bom para fazer isso. Inclusive, são aí 20 e poucos dias, quase 30, com Vênus transitando em Gêmeos, enquanto Mercúrio estará governando-a em Gêmeos também. Né? O Mercúrio governa Gêmeos, qualquer planeta que tiver em Gêmeos será governado por Mercúrio também. E o Mercúrio super poderoso ali, ganhando Áries ali. Vocês vão ver que as pessoas que estão namorando ficarão muito mais falantes, né? Muito mais tagarelas. Né? É mais fácil conversar durante uma fase assim. Também vão ficar muito mais tagarelas, mas também vão ficar muito mais entediadas, né? com assuntos repetitivos, né? Não aguentam mais. O dia 22 também tem ali o que tinha de interessantíssimo, de exaltador ali no dia anterior, né, que era o solstício. Teremos ali no dia 22 uma lua conjunção Marte, né, que é dinâmica até dizer chega. Felizmente não temos outros aspectos mais difíceis, só o grau ali de irritabilidade quando as coisas demoram muito para acontecer, a necessidade que a gente tem de tomar atitudes, né, realizar ações simples,
diretas, dinâmicas, um grau de combatividade mais alto. É muito bom assim para a gente regular os ânimos, fazer um pouquinho mais de exercício, né, durante uma fase como essa aqui. Agora, em situações em que há a possibilidade de estourar ali uma situação conflituosa, esse dia pode ser complicado em função desse aspecto aqui, ele está concomitante a esse aspecto. Dia 23 de junho, quinta-feira, a Lua já ingressou em Touro, que é o signo de exaltação da Lua. Vênus já está plenamente em Gêmeos, e a Lua em Touro ali formando uma quadratura com saindo, né, da quadratura com Plutão a partir aí da segunda metade do dia. Já não teremos uma situação mais tensa só até a primeira metade do dia 23. Os pontos mais tensos, mais explosivos, mais combativos, mais difíceis das pessoas cederem, né, de recuarem de seus ânimos, só até o meio-dia do dia 23, que é a quinta-feira. A partir do meio-dia, isso já começa a se dissipar. E estamos ali num bom aspecto de Lua com o Sol, fortalecendo, nesse caso aqui com a Lua em Touro, Sol em Câncer, as chances de harmonização entre o apetite, né, os apetites da gente e a necessidade que a gente tem de abrigo, de nutrição, de manutenção de um determinado núcleo de proteção, né? É um dia em que as pessoas vão buscar mais proteção. Cada um a seu modo, cada um de uma maneira diferente, mas buscam mais proteção e podem vir a obtê-la um pouquinho mais facilmente. Até um dia bom assim em termos financeiros, de recursos maiores, especialmente para quem trabalha com áreas de alimentação, de abrigo, né, de fazer até arquitetura também, vai valer, alimentação, abrigo e finanças, né, um bom dia para quem mexe com esses pontos. O dia 24, sexta-feira, né, estamos chegando ali nessa última semana, ainda vamos ter um adendozinho, né, uma quinta semana, né, para o mês de junho, né, vamos ter alguns dias ali na quinta semana. Esse dia 24 de junho, ele está ali com a Lua em conjunção, vai passar uma conjunção de Lua-Urano, não vai haver outro aspecto mais tenso da Lua, pelo menos, né, embora o Marte esteja fazendo um aspecto tenso aqui com Plutão, mas não esse aqui. Nesse caso aqui é só um dia de muito dinamismo, muito idealismo, muita necessidade de sair da mesmice. Outras vezes as pessoas falam assim, olha, vou ter que usar esse recurso aqui que eu guardei para fazer algo que eu considero realmente mais nobre, mais importante. Tem gente que vai fazer doações, tem gente que vai dedicar seu tempo para a melhoria de condições de terceiros, às vezes doando mesmo, né, se doando em termos de recursos materiais. E o que é preocupante é que a partir de sexta-feira, né, você vai ver que sábado, domingo, a semana seguinte, vai ter a quadratura de Marte com Plutão. Se nós que não estávamos ainda com essa quadratura no finzinho do mês de maio, tivemos aquelas situações calamitosas, com muita violência, esse aspecto aqui ele também prenuncia situações violentas. Ainda no dia 24 não estamos com isso em total plenitude, mas já a tendência já vai começando a cercar as situações coletivas, né? Isso atinge muito Forças Armadas, polícia, gente que anda armada. Isso aqui é um problema por causa de uso de armas, né? É muito comum haver alguma situação em que se perde o controle usando algo muito perigoso, desde armas literalmente falando, até algo que possa explodir, alguma coisa que seja muito quente, alguma coisa que seja muito cortante. São problemas técnicos também que ocorrem, né? Aqui, Vênus já passou, já está dentro de Gêmeos, como a gente já descreveu, e o efeito é um prolongamento do que já foi descrito. O final da última semana, da penúltima, né, que temos uma semana de adendo ali, alguns dias de adendo, né, o dia 25 de junho, que é um sábado, né, que conclui ali a quarta semana, temos o Sol ali em Câncer, a Lua que rege Câncer em seu signo de exaltação ainda, que é Touro, faz uma conjunção com o Algol ali, que é um dia ali que se torna um pouquinho mais tenso, e a Lua faz quadratura com Saturno. Temos um dia mais tensionado, é outro dos dias tensos do mês. A Lua sobre Algol, quadratura com Saturno, e Marte em domicílio, né, em quadratura com Plutão. Essa combinação desses dois fatores tensos
pode levar ali a situações em que há uma resistência muito grande a alguma coisa que precisa ocorrer, precisa ser feita, e há uma violência muito grande a algo que precisa ter um pouquinho mais de parcimônia para se colocar em prática, né? São situações meio brucutu, né? Que as pessoas não pensam ou não se sentem com empatia com relação aos demais, às pessoas que não têm condições de acompanhá-las, né, durante uma fase como essa aqui. Então, dia 25 de junho, sábado, ele prenuncia esses pontos de conflito. Embora a Lua ali esteja muito bem com Plutão, psicologicamente é um excelente dia para que as pessoas façam uma autorreflexão e corrijam, né, hábitos nocivos, formas de pensar nocivas, maneiras destrutivas de pensar. Tem que combater aquele aspecto destrutivo que vai ficar no ar o tempo todo, no próprio discurso das outras pessoas. No dia 26, olha, aqui já é a semana de adendo ali até a gente terminar o dia 30, né? Dia 26 é um domingo. Dia 26 vamos ter Lua, Vênus e Mercúrio juntinhos ali em Gêmeos. É um dia de falatório, desde o falatório mais agradável, mais interessante, mais intelectualmente recheado e interessante, né? Até o da fofoca, tem de tudo. Então, desde o lado mais maravilhoso que os Gêmeos têm, até o lado mais problemático que os Gêmeos têm, daquele de tecer comentários, porque não tem nada para dizer, porque está silêncio demais, então as pessoas saem tecendo comentários que provocam distúrbios, né? São situações às vezes bem humoradas, mas que ficam fora do lugar. Felizmente, pelo menos ali, pelo menos no dia 26, o dia 27 ainda pode ter um pouquinho mais de conflito, mas no dia 26 temos um bom aspecto com Júpiter. É uma generosidade do intelecto. As pessoas são capazes de atos abnegados, atos corajosos, atos grandiosos, né, de oferecimento de oportunidades intelectuais. Vai desde vermos aí pessoas galgando galgando degraus, né, realizando grandes feitos intelectuais nas ciências, nas artes, sobretudo nas ciências, até gente que vai oferecer recursos para que outras pessoas que não têm condições possam levar aquilo ali a cabo mais facilmente. E então é um dia de muita vibração mental, né? Se você achar que seus amigos, seus familiares, seus cônjuges estão falando demais nesse dia, não se surpreenda, porque está todo mundo inspirado. Parece que todo mundo tomou 1 litro de café expresso. O café expresso é um negócio bacana, né? Porque ele parece que dá mode on, né? Ele liga o seu cérebro e os neurônios funcionam, que é uma beleza. É um promotor de inteligência humana. Café expresso é uma coisa incrível. Então tem que aproveitar esse turbo intelectual que vai haver, porque a gente descobre muita coisa, a gente alavanca muita coisa, a gente coloca muita coisa em ação durante essa fase. A única diferença é que a gente tem pouco pé no chão, né? Mas tirou isso aí, no dia seguinte organiza tudo direitinho, acumula a pilha de livros, de projetos, mas depois no dia seguinte começa a dar agenda e organizar tudo bonitinho. O Marte está muito próximo ainda da quadratura com Plutão, né? Então esse adendozinho até o dia 30 de junho, ele é um períodozinho assim bastante complicado, né? Sendo que estamos nos dias da quadratura de Sol com Júpiter e de Marte com Plutão, que são exageros, que são faltas de noção de vez em quando para algumas pessoas, especialmente aquelas que tentam territorializar, né, que tentam abarcar território, dominar tudo, né, criar feudos em torno das suas ideias e dos seus campos de ação, né? Só eu posso aqui, só eu aqui, você aqui não entra, né? Não vou dividir com ninguém. É muito comum as pessoas alargarem seus territórios e atropelarem-se umas às outras. E isso pode ter concomitâncias aqui com aquelas situações violentas nos pontos que já são vulneráveis. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esses aspectos, eles não ocorrem 24 horas por dia, todos os dias do período, né, para todas as pessoas do mundo em qualquer localidade. Em algumas localidades temos um nicho mais propício a que aquelas situações mais benéficas ou as mais maléficas venham a ocorrer em função de um contexto que já é assim característico daquele fator,
né? Numa área de conflito que está o tempo todo assim iminente, latente. É muito comum um aspecto como esse, o conflito estourar no momento em que alguém comete um desatino bem pequeno, uma besteira qualquer, né? Comete uma burrice, né? Então é comum estourar, ele serve como estopim e alguém esperando ali com um isqueiro aceso para aquela coisa explodir. Em outras localidades, junto a pessoas que são mais tranquilas, que não tenham aquele histórico, essa atmosfera mental está lá, porém é mais difícil que ocorra algo de grandes proporções. É assim que a coisa funciona. Tá? Então a gente precisa pensar que tem contextos para que aquelas coisas, o fato em si ocorra. Então dia 26 está assim, dia 27 a Lua já faz a conjunção com Mercúrio, esse talvez seja o dia mais tagarela do mês, né? É o dia mais falador, é também o dia mais inteligente, é o dia de maior troca de informações, mais fluidez, mais facilidade, mas também é aquele que as pessoas às vezes falam coisas sobre as quais não têm domínio, só ouviram falar, tem que tomar um cuidado danado com o que vão proferir para terceiros. Por exemplo, alguém fala assim, estou fazendo uma obrinha nessa parede aqui do meu apartamento. Aí vem uma pessoa e comenta com a síndica do prédio. E fulano de tal está fazendo uma obra assim, assim, assado no apartamento. E a síndica, meu Deus, isso é proibido por lei. Só que a pessoa não falou que aquilo que ele está fazendo foi autorizado pela própria síndica. Então, aí causa um problema, até resolver aquilo ali leva horas, né? Desnecessário, porque a pessoa não tem papas na língua, ela não segura, né? Então precisa ter um pouquinho de consciência durante um dia como esse, ali como o dia 27, que é a segunda-feira, né? Dia 27 de junho. A Lua está para fazer um bom aspecto com Marte, vai ter uma fase aqui de grande dinamismo também intelectual e de capacidade de debate, de capacidade de persuasão por demonstração muito objetiva, simples, direta de coisas que as pessoas concebem, né? E não são apenas os lugares comuns. Isso aqui todo mundo sabe que. Não, isso aqui todo mundo sabe que, mas eu descobri essa outra coisa. Eu estou sendo pioneiro intelectualmente. Isso aqui que eu descobri. É o momento para ser pioneiro mesmo, né? Dias 27 e 28. Aliás, vamos colocar o dia 28 aqui para demonstrar isso. Como é que o dia 28 fica interessante. Reparem que dia 27 a Vênus também está fazendo um bom aspecto com Júpiter. Aí no dia 28 fica mais forte ainda. Ó. 28, 29. Vamos ter a Lua Nova no dia 28 de junho. Né? No dia 28 de junho vai ter a Lua Nova de Câncer, né? Que é um reinício ali de um outro ciclo, que está muito intensificado. Esses aspectos que vão estar acontecendo concomitantemente àquela lua nova, eles vão ter uma repercussão por muitos dias ao longo do mês seguinte, né, lá em julho. São alguns aspectos meio exagerados, né, aqueles do espaçoso, do sem noção, né, do exageradamente confiante, daquele que eu descrevi como o parente sem noção que chega na sua casa sem avisar, né? Aquela situação em que as pessoas levam um churrasco para fazer na sua casa e nem churrasqueiro, nem espaço você tem para fazer. Aquela hora assim bem complicada, né? Cheio de gafes. O Marte aqui muito próximo, essa quadratura aqui, como eu disse, estamos no restinho de mês ali, de 28 de junho, o Marte em quadratura, e Vênus ali com excelente aspecto com Júpiter. Esses dias, apesar desses pontos assim meio exagerados, né, são dias bons para ganhos financeiros, para experimentar grandes prazeres, ou usar um pouquinho com alguma variação, alguma variedade dos seus interesses, né, de aventuras, conhecer gente de backgrounds culturais diferentes, trocar muitas ideias, estabelecerem vínculos, quer sejam eles vínculos intelectuais, quer sejam vínculos monetários, né, de trocas de parcerias. É muito bom estabelecer uma parceria com Vênus, bom aspecto com Júpiter. Os dois benéficos, o grande Júpiter e o pequeno benéfico Vênus, fazendo bons aspectos. Isso aqui é ótimo para começar a colher frutos e ser tratado a pão de ló por um monte de gente. Começar algo numa fase como essa não é ruim, não. Tirando aqui os exageros dessa quadratura, sendo minimamente comedido, as pessoas se dão muito bem durante uma fase como essa ali. Dia 29, a Lua já terá feito a sua conjunção com o Sol, já terá feito sua quadratura com Júpiter, já passou dos vários aspectos, está em signo de domicílio. Mercúrio
Está começando a chegar pertinho, isso aí já é uma coisa para julho, né? Está começando a chegar perto ali da quadratura com Netuno, vai começar o mês de julho ali bem confuso, cheio de esquecimentos e problemas documentais, governos que tomam decisões, fazem certificações, medidas provisórias e de repente voltam atrás, são forçados a voltar atrás porque a coisa saiu pela culatra. Comum isso acontecer, a beça. E esse finalzinho de junho, ele também é precário ali do ponto de vista da saúde, né, da saúde pública, que pode ter realmente algum tipo de alastramento de problemas de saúde em larga escala. Muito mais provavelmente por conta de saneamento, né? O Marte ali com o Plutão, como a gente já tinha visto, a gente vai encerrar o mês ali com muito mais intensidade e esses pontos de conflito. Vênus aqui formando ainda, né, com exatidão esse bom aspecto com o Júpiter. Esse aqui é bom para fazer festinha, né? Desde que a festinha não incomode os outros e não faça muito barulho, não seja contra a lei, é muito bom para a gente fazer comemorações com Vênus Júpiter aqui. Desde comemoração de casório até comemorações de atos que foram vitoriosos, ou que, pelo menos, etapas que foram vitoriosas, né? Vale muito a pena porque estimula muito o comportamento e a moral das pessoas. E a gente finaliza ali o adendozinho, né, o restinho de mês ali, que na quinta-feira, dia 30 de junho, com a Lua ainda em Câncer, com Mercúrio, a Lua em Câncer está em domicílio, Mercúrio em Gêmeos está em domicílio, Marte em Áries está em domicílio. Reparem que Saturno ficou retrógrado ao longo do mês, Netuno também está retrógrado ao longo do mês. Vamos ter ali 3 planetas lentos, né? O Netuno, o Saturno e o Plutão retrógrados no final do mês de junho. São recuperações das situações estruturais pela via do Saturno, das situações do imaginário pela via do Netuno, e o Plutão são aqueles revivals de lutas entre pessoas autoritárias, gente desejosa de poder, esses revivals que a gente está vendo acontecer já faz mais de 3 anos, né? Já tem um tempo assim que ele, toda vez que entra na sua retrogradação, isso piora um pouco. O dia 30 de junho ele é particularmente crítico. A Lua faz uma quadratura T, né? Essa quadratura T aqui com Plutão e com Marte. Talvez esse seja o dia mais explosivo desse conjunto de dias em que o Marte faz mau aspecto com Plutão. Esse é um dia que tem que tomar cuidado ali, evitar situações de risco considerável, né? As pessoas que são nos locais que são reconhecidamente perigosos, né? Das situações, das atitudes reconhecidamente perigosas durante uma fase como essa. Algumas pessoas vão ter que fazer algumas reforminhas em casa, né, de coisas que vão quebrar, de equipamentos. É importante estar com o automóvel tudo em dia durante uma fase assim. Algumas vezes a gente vê notícias de acidentes de trânsito espetaculares, né, não bons, né, espetaculares de grandes, né, complicados, né, durante uma fase assim. Bom, com isso a gente conclui o mês. Vou ver aqui as perguntas que eventualmente tenham chegado. Deixa eu ver como é que está tudo aí. Vi que chegaram assim, muitos comentários, né? O pessoal está acompanhando bastante. Aliás, obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma vez, deixa eu ver aqui então as perguntas que chegaram, né? Tem uma pergunta do André: o mês de junho vai ser um mês tranquilo ou ainda não? Olha, André, todo mês, boa pergunta, isso é importante, né? Especialmente para as pessoas que estão se acostumando com astrologuês agora. Todo período, né, fica sujeito a pontos de muitos favorecimentos concentrados e pontos de mais conflitos e dificuldades também concentradas, só que assim, algumas vezes isso aí temos os benefícios isolados num dia, os malefícios isolados no outro, e temos dias em que temos uma distribuição das duas coisas. Digamos que o mês de junho ele é menos intranquilo, mas ele não está isento de conflitos, como você mesmo pode ter visto aí, já deve ter visto nos meus comentários sobre os aspectos marciais no fim do mês. Tá? A Alcione, então, eu estava falando aqui de questões de saúde, né? A Alcione comenta aqui que o início de casos da varíola dos macacos atingindo seres humanos teria a ver com os aspectos aqui salientados? Poderia ocorrer epidemias? Eu acho que não intencionalmente eu acabei respondendo sua questão, né? Por exemplo, entre as informações da OMS,
da Organização Mundial de Saúde, temos 257 casos de varíola em 23 países. Quer dizer, não é uma pandemia, pode ser uma epidemia concentrada em países. Ainda não chegou para todos os lados, mas é preocupante, né? A OMS também diz que temos 120 casos suspeitos em surto fora da África Ocidental e Central, onde a doença lá fica endêmica, né? Ela está complicada. Está mais concentrada na República Democrática do Congo, na Nigéria. Essa possibilidade de se espalhar a partir de lá, ela existe. Tá? Ela infelizmente existe. Mas esses pontos que eu comentei aqui quanto à saúde realmente batem um pouco com a sua preocupação, sim, Alcione. O Antônio Carlos Gasparetti pergunta aqui: China afundando economicamente, recessão na Europa, juros subindo no mundo, Rússia, Ucrânia, vamos escapar de uma recessão aqui que podemos ter. Realmente, depois de termos passado 2 anos com restrições gravíssimas em função de uma necessária retração mesmo, né? Não da economia, retração de saúde mesmo, por causa da pandemia. Era inevitável que no mundo inteiro tivéssemos essa baixa em termos financeiros, em termos políticos, essas situações conflituosas. Era muito difícil não haver. Tá? Fica aí recomendado também um vídeo no qual eu falo sobre os índices cíclicos. Nós estamos no ano de 2022 num dos pontos mais baixos do índice cíclico, o que representa justamente pontos de crises terríveis, né, de situações muito, muito graves, que teve seu início em 2020, justamente quando estourou a pandemia. Então fica recomendado esse vídeo aí sobre os índices cíclicos, como eles funcionam, e aí fica todos os esclarecimentos específicos ficam dados ali. A gente vai escapar de uma recessão? Pergunta o Antônio Carlos. Difícil, a onda de situações complicadas já nos atingiu, como, por exemplo, as exportações de trigo, de cereais da Rússia e da Ucrânia ficaram comprometidas. Embora aqui no Brasil a gente tenha espaço suficiente, espaço e capacidade de produção suficiente para poder suprir isso, não é de ontem para amanhã que isso vai acontecer. Tá? Então isso já atingiu de alguma forma. Também vamos ter ainda consequências, né? Por mais que a situação possa ter áreas de melhora, e tudo indica que tem, tá? Tudo indica que há, por mais que a gente fale assim, pô, finalmente nos livramos de um grande problema, mas agora que a gente se livrou do problema, agora vamos consertar, e o consertar leva tempo, né? Como você passa por uma enchente na sua casa, a enchente passou, você está vivo, a família escapou, você perdeu só um pouquinho dos seus bens, aí é a hora de consertar, tirar a umidade, limpar a casa, botar uma prevenção, isolamento, é a hora de consertar. Então é o que a gente deve ter lá para 2023, né? Isso aí já pensando um pouquinho mais além. O canal do Dorival pergunta aqui: com as quedas nos ativos de investimentos no mundo todo, que tem para mês de junho, para responder isso aí com o nível de precisão e de eficácia que até o tipo da pergunta requer, é preciso fazer um estudo muito específico sobre os investimentos econômicos no mundo todo, né? sobre bolsas, sobre as transferências bancárias, que não foi o caso da nossa análise aqui, né? Então, o que a gente pode saber é que teremos ali uma série de pequenos sobressaltos financeiros e alguns sustinhos, outras vezes sustões, né? No meio do ano, no meio do mês, quando Vênus tocar Urano ali, conforme eu demonstrei ao longo da leitura. A Solange Miguel pergunta aqui: Saturno está em quadratura com os nodos em Touro. Isso muito bem observado, Solange. Deixa eu completar a pergunta dela aqui. Capaz dessa contenção econômica ficar enquanto houver essa quadratura, não acha? Eu concordo com você. Planetas lentos, quando fazem uma quadratura com os nodos, né? Com a cabeça com a cauda do dragão, em geral, são concomitantes a desestruturações de planejamentos que haviam sido feitos e que estavam até funcionando ou aparentemente funcionando anteriormente. Então eles desestruturam, é como se você tivesse... Dá para fazer uma analogia curiosa. Sabe quando a gente pensa numa casa móvel, aquelas casas que tem rodinhas embaixo? É o momento de mover a casa. É mais ou menos a situação que a gente pode usar como analogia para uma quadratura dessas de um planeta lento com os nodos, né? É como se a gente tivesse que tirar a raiz do lugar
e replantar uma árvore, por exemplo, né? E é um negócio que dá muito trabalho, gera prejuízo, sempre tem um problema, sempre tem um esforço enorme de adaptação. Então, realmente, é possível sim que essa contenção econômica permaneça enquanto houver essa quadratura. Até porque os nodos, o eixo nodal, está nos signos de Touro e de Escorpião, que são diretamente associados a ganhos e perdas, estão diretamente associados a sistemas econômicos, né? E a sistemas bancários. Tá? E com isso parece que chegaram todas as questões. Acho que não temos mais nada. A Simone, inclusive, está dando uma forcinha aqui no chat, né? Tá ajudando a esclarecer ao pessoal. Mais uma vez agradeço aqui a participação da Simone e a participação de vocês com as perguntas de vocês. As perguntas estão muito lúcidas e muito obrigado. Espero que a live tenha ajudado vocês. Permaneçam aí no canal, acompanhem, porque essa live vai ficar disponível por alguns dias aí para vocês. Depois, mais à frente, ela vai ser subdividida em blocos, né, cada um por semana. Vai ficar a live, como está agora, ela vai ficar disponível apenas no Holanda Verso. Quem quiser se inscrever no Holanda Verso para obter as vantagens, quem quiser se inscrever nos cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia, que são cursos desde o mais inicial fundamento até o mais extremo das especializações. O curso de formação é completo, né? Então, temos as aulas que são gravadas e a pessoa pode acompanhar online, e temos as aulas ao vivo online também, mas ao vivo na escola. Então, é carlosholanda.com.br. Acessem lá, manda ver e aprendam astrologia. Um beijo e até a próxima.